pessoas com 20, 30 anos. Então, é por causa disso que é tão importante nós termos cuidado com a nossa saúde o tempo todo e exercitar, inclusive agora. Ou seja, o que o senhor está dizendo, então, é que o que a mídia está falando de forma geral é além da medida, além da conta. Está se causando um pânico, está se exagerando. É óbvio que toda morte é uma perda irreparável para os familiares. Não está se minimizando os casos de morte, mas, ao mesmo tempo, estamos falando de uma situação comparavelmente, relativamente, de médio a pequeno porte relacionado às outras epidemias. Inclusive, nós estamos tendo 3 epidemias no Brasil hoje que ninguém está falando das outras 2, que é da influenza e da dengue. Que o senhor me diga melhor se elas são mais letais do que o coronavírus. Mas sem dúvida. O dengue é uma doença que está conosco há mais de 25 anos. É tão fácil de debilitar se nós eliminarmos o inseto vetor, certo? Aliás, o Aedes aegypti, Oswaldo Cruz, no começo do século XX, eliminou a febre amarela no Brasil, eliminando esse vetor, o Aedes aegypti. Nós, com toda a tecnologia que nós temos, 100 anos depois, nós não conseguimos. O dengue mata 50 pessoas, 40, 50 pessoas por dia no Brasil. Está certo? Compare com o coronavírus, que é 4, 10, às vezes 22, certo? Mas, em geral, tem sido muito pequeno. Tanto assim, em 4 semanas que o coronavírus está no Brasil, desde o Carnaval, aliás, o Carnaval foi o fator mais importante de disseminação do coronavírus entre nós, tem mais casos de coronavírus justamente nos estados que tiveram as maiores festas de Carnaval. Tá certo? O que aconteceu? Então, nós estamos com 150 mortes até agora, em 4 semanas. Uhum. Então, são 4 semanas, são 7, 28. Divide isso aqui. Não chega a 3 ou 4 mortes por dia. Lamentavelmente é importante, certo? Mas, comparativamente com o dengue, ele passa a ser pouco importante. Tá certo? E é muito importante lembrar também, ninguém está dando bola nos Estados Unidos, ninguém está dando importância, vamos dizer assim. Você sabe quantas pessoas a influenza A e B afetou nos Estados Unidos este ano? Só este ano, a influenza A e B. Afetou 19 milhões de americanos. 260 mil foram hospitalizados. Nós tivemos 20 mil mortes só nos Estados Unidos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, haverá 650 milhões de pessoas na Terra que vão sofrer os sintomas do influenza A e B. Este ano. 650 milhões, só este ano. Todo ano é assim, todo ano 650 milhões. Este ano vai ser 650 milhões. Quer dizer, os números do coronavírus não chegam nem perto disso aqui. Então, por que a histeria, doutor? Por que o senhor acha que está se dando tanta importância no mundo ao coronavírus? 2 problemas. Primeiro, é uma doença pela mídia, causada pela mídia, tá certo? Começou na China, quando a China fechou a província de Hubei e a cidade de Wuhan, foi uma manchete assim, opa, o que é isso? Um país fechar uma província inteira, isso é inédito no mundo. Não houve, opa, tem alguma coisa aí. E sempre o governo chinês era suspeito de ocultar as informações. Então, tem alguma coisa séria aqui, porque, nossa, eles nunca falaram essas coisas, então deve ser uma doença muito grave. Imediatamente, quando a China escondeu realmente os resultados, quando ele começou a divulgar o número de pessoas doentes e mortas, pulou imediatamente para 30 mil. De repente, quando chegou as primeiras notícias, dia 15 a 20 de janeiro, era 30 mil pessoas. Nossa, em um mês já pegou 30 mil pessoas. E tinha morrido 2 mil e pouco. Isso num mês só, obviamente, é uma manchete grande. Morrer 2 mil pessoas em um mês. Muito bem. Então a China fez um fechamento, porque era a primeira resposta que tinha a fazer diante de uma calamidade dessas. E aí, então, pegou. E o negócio foi andando, e acontece que a mídia não conseguiu mais tirar a manchete do jornal. Então, aí que aconteceu? Ele saiu de lá da China, que, lembra, janeiro no hemisfério norte é fria. Saiu de lá, foi para a Europa. Chegou na Europa, aos poucos, e nós fizemos os primeiros casos na Europa em segunda metade de fevereiro. Então, é importante lembrar que em fevereiro, asiáticos, a Coreia, Singapura, e foi para a Austrália. Foi aí que foram os primeiros casos de coronavírus. Só em meados de fevereiro que chegou na Europa, certo? Mas logo, quase perto do Carnaval. Aí quando chegou, não, essa doença da China, etc. Elas por acaso estava
na Europa na semana do Carnaval. E pessoas estavam dando... Na Itália começou a fechar. Aí todo mundo disse, nossa, o que é isso? Então aí começou um pânico das pessoas, e aí os números assustadores que saíram da Itália. Então esses números começaram a chamar atenção. E isso criou, assim, na pública, que era uma doença mortal grave. Tá certo? Mas se você pegar o número total de pessoas doentes e o número de pessoas que realmente vieram a sucumbir, lamentável, muito grande, ele mostrou uma letalidade em torno de 2 inicialmente, e agora está começando a cair um pouquinho, está em perto de 1,5%. Esses são os dados que nós temos, tá certo? Nós temos atualmente no mundo quase 500 mil, quase 450 mil casos, e um total de 110 mortos, alguma coisa assim, 1.000 mortos. Então dá uma letalidade de mais ou menos 1%, 2%, que não é muito diferente de outras doenças virais. Eu queria, inclusive, agora falar com a Coreia do Sul, o pastor Roberto Furugen, que é um dos países que rapidamente lidou e controlou a situação do coronavírus. Pastor Roberto, que está na cidade de Seul, capital da Coreia. Por favor, pastor Roberto, fale um pouquinho aí da situação, como que o coronavírus chegou até ao país, como que afetou a sociedade, as medidas do governo, enfim, como é que foi recebido e tratado aí na Coreia do Sul? Então, bispo, antes de fevereiro dia 20, praticamente o caso aqui de coronavírus era mínimo, não chegava a 100 casos de... O que aconteceu que pessoas que vieram dessa cidade de Wuhan vieram aqui para a Coreia, porque até então a Coreia, bispo, ela não tinha tomado nenhuma medida radical, e até no momento não há uma medida radical da Coreia. Então aconteceu esse spread do vírus, que se espalhou mais numa província do sul da Coreia. Aqui em Seul, na capital, são pouquíssimos casos. A maioria dos casos, 70% dos casos, é numa província que fica a 400 quilômetros de Seul. Mas uma coisa, bispo, que nós temos aqui admirado é como que o governo da Coreia está lidando com isso. Não há pânico, não há desespero. Deixa eu ver, vários voos foram cancelados, mas o aeroporto está aberto. E a partir de amanhã, por exemplo, a medida que o governo tomou, isso que teve muitos casos na Europa. Então, todas as pessoas que chegarem na Coreia, elas vão ter que se submeter a 14 dias, que é uma quarentena. E se a pessoa tem, por exemplo, um endereço de um amigo, ela não precisa ficar no hospital. Depende caso por caso, pessoal. Então, não houve um fechamento generalizado de todos os comércios, um lockdown, como se fala, não houve isso aí na Coreia? Aqui, pessoal, o governo, a medida que ele tomou foi o isolamento vertical, que é parcial, somente o grupo de risco, e como o doutor falou, bispo, e não é porque é idoso, é somente aquelas pessoas que ela tem os sintomas, ela demonstra os sintomas, então existe aqui números que o governo disponibiliza para a pessoa, ela liga para não entrar em pânico, não precisa sair de casa, eles vão enviar uma equipe que vai resgatar essa pessoa e dar o suporte para ela. Mas, bispo, a gente anda aqui na cidade, nas praças, o único setor que o governo aqui teve que cancelar foi as aulas. As aulas na universidade, na escola e na creche. Mas, se o senhor andar aqui, bispo, as fábricas estão abertas, os metrôs estão funcionando, mercados, as pessoas estão lidando normal. E se eu não me engano, os números que eu vi, mais ou menos há 2 dias, pode ter mudado, mas mais ou menos de 8 a 9 mil pessoas infectadas com coronavírus e cerca de 100 e poucas mortes. Foi mais ou menos isso na Coreia do Sul? Nós temos 9.700 casos, 162 mortes, mas desse número, mais de 5 mil pessoas já estão recuperadas já. Ok. Agora, doutor, fale um pouquinho sobre... Muito obrigado, pastor Roberto, pela participação. A sua esposa aí do lado, não peguei o nome dela. Sheila Bispo. A Sheila. Muito bem, Sheila. Talvez a gente volte com vocês, mas também a gente vai falar com o Israel daqui a pouquinho. Doutor, essa questão do... Bispo Adilson, por favor, fica à vontade de interromper. Deve ter outras perguntas que eu não estou pensando. Mas esse isolamento vertical, né? A quarentena vertical e a horizontal, que a Coreia do Sul aplicou.
E o senhor também parece que defendeu em uma entrevista anterior. O senhor poderia falar sobre isso? Pois é. O que acontece é que na Europa está fazendo o sistema que é ultrapassado, chamado quarentena. Quarentena só era, quer dizer, útil na época do século XIX, continha a cólera, a varíola e outras doenças graves que hoje em dia nós eliminamos. A quarentena não serve mais para doenças do século XXI. Já não servia para o século XX, então muito menos para o XXI. Mas, então, é importante essa intervenção do bispo da Coreia. O que é intervenção vertical, que é corte cirúrgico, e a intervenção horizontal, que é uma quarentena. São basicamente diferentes porque o vertical ele vai enfocar na população de risco. Em vez de focar em todas as pessoas e fechar todo mundo não poder trabalhar, não poder locomover, sacrifício geral, ele só vai nas pessoas de risco. Porque as pessoas que não têm risco é um resfriado. Você vê alguém parar de trabalhar porque estava resfriado, mesmo que seja 3, 4 dias, obviamente ele devia ficar em casa, mas muitas vezes fica doente, depois 2, 3 dias está de volta, tá certo? Isso é o que é o coronavírus no Brasil. Agora, o vertical é o seguinte, eu vou procurar, selecionar, monitorar a população de risco. Esse senhor tem hipertensão? Eu já tenho. Então o senhor vai estar no grupo disso. Nosso telefone, qualquer coisa, eu vou te atender imediatamente. Porque ele precisa de ajuda, ele precisa de isolamento, ele precisa de uma atenção especial. E com isso você economiza recursos, porque para essa pequena população, aqui no Brasil, está calculado entre 7% e 8% da população, não que eles sejam doentes, são pessoas que precisam de uma atenção especial. E os outros 93%, como acontece na Coreia, continuam trabalhando livremente, só que observando regras de distanciamento social, não é isolamento. Eu tenho que andar 1 metro, ficar 1,5 metro a 2 metros da pessoa. Eu entro numa loja, lhe cabe 50 pessoas, não, eu vou atender 10 ou 5, certo? Então, e as pessoas pacientemente esperam fora. Não só na Coreia, Japão foi a mesma coisa, Austrália foi a mesma coisa, Singapura, Hong Kong, certo? Todos esses países fizeram a intervenção vertical, que não é invenção do governo, não é do presidente Bolsonaro, ele utilizou apenas a imagem de outro, quem já falou isso há muito tempo, por exemplo, a Coreia, que desde janeiro, fevereiro já utilizava isso, o Japão também. E o que acontece? Exatamente as figuras. O Japão teve 1.800 casos. E o Japão é a 11ª população do mundo. Não é pequeno, o país é pequeno. E muito denso. E Tóquio. E teve menos de 100 mortes. Tá certo? Eu tenho até aqui os números aqui, mostrando que o Japão... Desculpe, eu já vou mostrar aqui. Então aqui, teve... Olha aqui. Mostrando nessa figura, se possível, tá certo? Aqui nós temos, aqui desse lado, os países que fizeram quarentena. E temos aqui os países que fizeram distanciamento social, tá certo? Então nós vemos, a Itália teve um total de 97.600 casos. Até anteontem, essa figura de anteontem, tem 5 mil casos novos, 6 mil casos novos, teve um total de 10.800 óbitos até anteontem. A Espanha, 80 mil, França, 40 mil, fizeram quarentena. Quarentena de 4 semanas já. Adiantou alguma coisa? Olha os números, dia a dia. Agora, os países que fizeram não fizeram quarentena, mas distanciamento social, Austrália, Suécia, Indonésia, Japão, Coreia, 4 mil, 3.700. Indonésia é a 4º país maior população, o Brasil é a 5ª. Olha, 1.230. Mas tem subnotificação. Tem subnotificação em todos os países do mundo. E olha aqui, a mortalidade, 114,2. E o Brasil onde está? O Brasil fazendo esse quarentena total, tem o número 4.256, 352 novos, 300, 400 todo dia. Ou seja, não fez aquele subida exponencial que eles estão falando. Não tem, tá certo? E mais importante ainda é o seguinte, o número de mortes é 136. Mas por que Austrália, Indonésia e Brasil, que são países, principalmente Indonésia e Brasil, que é a 4ª e a 5ª maior potência, país com maior população do mundo, tem tão poucos casos? Se chama presente de Deus. Nós estamos no hemisfério sul. Verão. A temperatura... nós estamos agora, já acabou o verão, mas ainda estamos no começo do outono, que é ainda a mesma coisa. Ainda estamos no valor.
Enquanto, olha, ontem eu entrei na internet para ver a temperatura de Londres, 7 graus. Nova York, 8 graus. Paris, 7 graus. Madrid, 5 graus. Certo? A umidade nesses países frios está 10%, 12%. O Brasil ontem estava 25 a 30 graus. Ontem tinha alguns lugares até 40 graus. Umidade 70%, 80%. Quer dizer, a temperatura e a umidade nos favorece na questão do coronavírus. Então é por causa disso, depois de 4 semanas de pandemia brasileira, nós ainda temos apenas 4.600 casos e 130. Então nós temos que aproveitar esse calor para acalmar as pessoas. Gente, se você vai pegar um resfriado leve, ou um resfriado, vamos dizer assim, provavelmente, com alta probabilidade, ou mais probabilidade, você não tem absolutamente nada, mas vai estar imune. Se nós bloquearmos isso é muito importante. Se nós bloquearmos, olha o que acontece. Vocês conhecem essa curva aqui, chamada, vamos achatar a curva, não é? Tu não fala de achatar a curva? Exato. Então, essa curva, aqui nós temos um cone, tá certo? É muito alta porque é o cone europeia, tá certo? Eles têm 5 mil casos por dia. O Brasil não tem isso. O Brasil é esse cone verdinho, tá certo? Por quê? Porque não tem tantos casos. Mas se você achatar essa curva grande, o que acontece? Você vai nessa parte vermelha. Você vai realmente diminuir o número de pessoas por dia, então não sobrecarrega o sistema de mas você vai empurrar os meses para frente. Para a América do Norte, para o hemisfério norte é ótimo, porque vai empurrar para junho e julho, quando começa o verão. Para o Brasil é desastroso, porque se empurrar para junho e julho, nós vamos pegar justamente o inverno. E aí, o que vai acontecer? Mas não é só isso, tá certo? Essa figura não fui eu que inventei, foi do Lancet, uma das revistas médicas mais prestigiosas do mundo. Esse é um artigo que eles publicaram, o editorial, não é nem um artigo experimental, é editorial do dia 21 de março, semana passada. Então, o que acontece? Olha o que acontece. Se nós tivermos... O que acontece? Esse é o curso natural da doença, dá certo? Esse cone de sorvete invertido. Se nós fizermos distanciamento social, o que aconteceu na Coreia, no Japão, na Austrália, e o que nós estamos propondo para o Brasil, o que acontece? Essa curva enorme passa a ser essa curva verde, tá vendo? Social distancing. Então, ele diminui e vai acabar 1 ou 2 semanas depois. Mas acontece que não sobe lá em cima. Agora, com essa política desastrosa, se não outra palavra, de quarentena, olha o que acontece. Está aqui, nessa linha azul. Ok, nós estamos em quarentena, realmente cortamos, aqui ó, corta. Então começa a diminuir os casos depois de algumas semanas, tá certo? Ok, chega aqui embaixo. Suspende a quarentena, o que acontece? Volta a subir. Volta a subir. Esse é o cenário mais apavorante para qualquer epidemiologista. Isso, se subir isso aqui, e que vai subir, são experts de qualquer, não é qualquer um, do Lancet, que o editor, só te vendo, eles estão prevendo isso. Isso vai cair quando? Junho, julho. Que vai ser o inverno. Vai ser desastroso no Brasil. Trocando por miúdo, significa dizer o quê? Que é cedo ou tarde. A diferença a pergunta seria, a dúvida é quando. Mas de uma forma ou de outra, essa epidemia vai alcançar a maioria da população. Ele tem que alcançar, porque é o curso natural de qualquer doença infecciosa. Existem muitas pessoas agora dentro das casas em quarentena que já foram infectadas e estão assintomáticas. Seria Exatamente. Isso? E pior, exatamente isso. Mas, olha, já há demonstrações claríssimas. Quando o Brasil detectou os primeiros 50 casos, que justamente na primeira semana de março, você lembra? O 50º caso apareceu no dia 7 ou 8 de março. Segundo os especialistas, nesse dia, essa palavra não é minha, é do professor da Harvard e de Stanford, que são entidades de ensino especial muito melhor que ele, Neil Ferguson, aquele idiota lá do Imperial College, que fala que nós temos 454 mil mortos idosos se nós liberarmos essa quarentena. O que aconteceu? Quando aconteceu já os primeiros 50 casos, eles esperavam assim, quando uma doença infecciosa começa a ser detectado como o início de uma epidemia, 25% a 30% da população já foi exposta. É exatamente isso. Aí entra o carnaval. Foi quando eu tenho o carnaval.
Então, todo aquele pessoal de foliões que estavam lá eram expostas. E a mídia não fez nada a respeito pelo disso. pessoal da Europa e da Ásia, os japoneses vieram aqui, e que eram pessoas assintomáticas, provavelmente, mas estavam transmitindo o vírus. Agora, doutor, uma pergunta. Os maiores críticos do fim da quarentena, né, do distanciamento social versus isolamento social, dizem o seguinte: mas se tratar dos grupos de risco, os idosos vão estar em casa, as pessoas de risco vão estar em casa, mas quem sai para trabalhar pode trazer o vírus para dentro de casa. Como é que o senhor responde a isso? Como evitar o contágio das pessoas de risco se as outras pessoas de baixo risco estão circulando, transitando? Eu tenho duas propostas, certo? É muito verdadeiro isso aqui. Eu vou trabalhar, etc. Atualmente, as pessoas estão circulando, limitadamente, mas circulando. Se você tiver todo mundo dentro, confinado, como o senhor falou, o que acontece? Eu vou lá fora, minha roupa está contaminada, volto para casa, meus 4, 5 filhos estão lá, certo? Minha esposa, etc. Vão estar lá. Eu estou contaminado. Se eu viver dentro daquela sala fechada, sem a ventilação, sem sair, fatalmente vai contaminar todo mundo. E isso, quando você abrir, essas pessoas, de repente, vai dar aquele pico para frente. Mas uma coisa, é muito fácil. Os hotéis, as pousadas, estão todos vazias. Então vamos levar essas pessoas de risco, levar para as pousadas, olha, vai ficar aqui em repouso, fazendo o exame primeiro de coronavírus. Muito bem, o senhor tem risco, vai ficar aqui, vai ter um médico para te atender. Se o seu coração disparar, vai ter um médico para atender. Se o senhor tiver diabetes, vai disparar. E o senhor fica aqui 30 dias. Tá certo? Então, ele fica isolado do coronavírus, da família, porque agora ele está isolado mesmo. Você vê quantos avós não podem ver o neto, os filhos, porque ele é velho, então ele é uma população de risco. Então, em vez de ficar lá angustiado que ele não pode, ele com aquele problema cardíaco, com aquele problema de diabetes ou de hipertensão, etc., ele vai para um lugar. Que foi a abordagem que a Coreia do Sul também fez. O Japão fez a mesma coisa. As empresas cederam espaços de treinamento que eles usavam, hotéis, para os pacientes que eram identificados com o vírus. Eu queria falar com o bispo Jean Paulo de Tel Aviv, Israel, que vai falar sobre como Israel está lidando com a situação e também o impacto. Eu creio que a quarentena aí foi horizontal, bispo Jean, e qual o impacto que isso está tendo no país. Por favor. Nós temos enfrentado em Israel um quadro semelhante à Europa. O país, desde o dia 15 de março, fechou o aeroporto, fechou as portas para os turistas, para as pessoas que aqui estavam, os turistas que estavam em Israel, tiveram a data até o dia 18 para deixar o país e realmente estamos enfrentando um isolamento horizontal. Estamos em quarentena desde o dia 15 e isso tem afetado muito, tanto no âmbito social quanto no âmbito econômico. A economia do país foi reduzida para 15% da sua força. Apenas 15% dos trabalhadores estão na ativa neste momento. Isso gerou um desemprego altíssimo. No início do mês de março, nós tínhamos cerca de 3%, era o índice de desemprego aqui em Israel. Apenas 3% da população ativa, que é mais ou menos cerca de 4 milhões de habitantes, pessoas que estão no trabalho formal. Hoje nós temos um desemprego de cerca de 800 mil. Isso são os números do Ministério do Trabalho, pessoas que já colocaram a sua aplicação para receber o seguro-desemprego. Isso não conta dos estrangeiros que vivem em Israel. De 3% para ir mais de 20%. E 800 então, temos mais